Antes de começarmos, quer fazer parte dessa jornada espiritual? Comente curta o vídeo e se inscreva no canal. E não saia antes do final, porque tem uma surpresa que vai mexer com você. Existem igrejas que não são casas de Deus, são armadilhas do inferno. Você pode estar sentado num banco, cantando hinos, ouvindo alguém pregar, pensando que está servindo ao Senhor, e ainda assim estar a um passo da ruína eterna. Jesus não disse que muitos seriam enganados. Ele não falou de falsos profetas nos últimos dias, lobos em pele de cordeiro, sinagogas de Satanás disfarçadas de templos. É exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Esta mensagem não é para acusar, é para despertar. Porque enquanto você descansa no conforto da religião, sua alma pode estar sendo envenenada por um púlpito corrompido. Escute com atenção, ore, examine as Escrituras, porque se você estiver em uma dessas três igrejas e não sair enquanto há tempo, o destino pode ser mais trágico do que você imagina. Este é um chamado urgente. Não é brincadeira, é questão de vida eterna ou morte eterna. Se essa mensagem tocar seu coração, curta o vídeo e deixe um comentário para mostrar que você está buscando a verdade. Há uma realidade espiritual que poucos têm coragem de encarar. Deus não habita em qualquer altar, e por mais duro que isso soe, é uma verdade que precisa ser dita com clareza. Nem todo lugar que carrega um nome cristão é um lugar onde Cristo está presente. Nem todo púlpito que cita a Bíblia está sendo usado pelo Espírito Santo. Existem igrejas que mantêm a aparência de piedade, mas negam o poder da verdade. É justamente sobre esse tipo de engano que Deus está nos alertando hoje. A Bíblia é clara. Em Apocalipse 3, verso 1, está escrito: "E ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto." Essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo à igreja de Sardes, uma congregação que aos olhos humanos parecia viva, ativa, cheia de movimento, cheia de obras, mas aos olhos de Deus, morta. Uma igreja que funcionava, mas sem a vida de Deus. Isso é possível sim. É mais comum do que pensamos, e é aí que mora o perigo. E se a sua busca por Deus estiver te levando para um caminho de perdição sem que você perceba? O perigo de uma igreja morta. Existem lugares onde o nome de Deus é mencionado, onde cânticos são entoados, onde há uma programação impecável e até mensagens emocionantes, mas o Espírito de Deus não está mais ali. Ele foi entristecido, retirado, substituído por métodos humanos, estruturas vazias, conveniências doutrinárias e práticas carnais disfarçadas de espiritualidade. Aqueles que não têm discernimento permanecem ali, pensando que estão crescendo, quando na verdade estão se afastando da verdade. Esse tipo de engano é sutil, e é por isso que é tão destrutivo. É fácil identificar um templo pagão. É fácil discernir uma seita que nega Cristo. Mas e quando o engano usa a Bíblia? Quando o nome de Jesus está na fachada, mas o coração do ministério está longe do Evangelho? Quando os cultos estão cheios, mas as almas estão vazias? O Espírito Santo nos adverte. Não se trata do nome na placa, mas da presença de Deus naquele altar. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, enganadores que viriam em seu nome, mas sem sua autoridade, e muitos seriam enganados. Sim, muitos, porque as aparências enganam, as estruturas confundem, a atividade religiosa mascara a ausência da verdadeira unção. Homens e mulheres sinceros que só queriam encontrar Deus acabam presos em sistemas espirituais mortos, alimentando a carne em vez do espírito, acostumando-se com a ausência de Deus como se fosse normal. Mas não é normal, não é aceitável, não é seguro. Porque permanecer numa igreja onde o Espírito Santo não habita é como ficar num barco furado. Você pode até sentir que está navegando por um tempo, mas o naufrágio é inevitável. Deus não se manifesta em qualquer ambiente. Ele é santo. Ele é verdadeiro. Ele não compartilha o altar com pecado, mentira, vaidade ou rebeldia espiritual. Precisamos abrir os olhos e discernir onde estamos pisando. Precisamos perguntar: essa igreja prega a cruz ou apenas promove a autoestima?
Essa liderança se submete à palavra ou apenas busca manter o controle? Esse altar exalta a santidade ou acomoda o pecado? Porque as respostas a essas perguntas podem revelar se estamos num lugar onde Deus habita ou num ambiente onde Ele já se retirou há muito tempo. Você já parou para pensar se a igreja que você frequenta está te levando para o céu ou te enganando com promessas vazias? A história bíblica mostra o que acontece quando o povo de Deus perde o temor e continua adorando no lugar errado. Tomemos, por exemplo, o profeta Jeremias. Ele alertou o povo de Judá que o templo em Jerusalém havia se tornado uma casa vazia. Eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo. Do Senhor é este. Em Jeremias 7, verso 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles confiavam na estrutura física, como se isso garantisse a aprovação divina. Mas Deus os repreendeu, dizendo que o templo havia se tornado um covil de ladrões. A glória do Senhor havia se afastado, mas os cultos continuavam, os sacrifícios continuavam, o nome de Deus continuava sendo pronunciado, exceto que Deus não estava mais ali. É assim também nos nossos dias. Há igrejas onde os cultos seguem normalmente, mas a presença de Deus se foi. Líderes continuam ministrando, mas a unção cessou. Há movimento, mas não há arrependimento. Há estratégias, mas não há submissão à palavra. E o povo, cego espiritualmente, não percebe, porque o engano é confortável. Ele acalma a consciência, alimenta o ego e mantém as pessoas ocupadas com coisas religiosas, enquanto o coração está distante de Deus. É por isso que esta mensagem é um alerta. Muitos estão adoecendo espiritualmente por estarem sob ministérios que perderam a direção de Deus. Estão sendo moldados por líderes que não temem mais ao Senhor. Estão se acostumando com o artificial e rejeitando o verdadeiro. O resultado é uma fé fraca, confusa, sem frutos. Uma vida cristã de aparência, mas sem essência. Mas a culpa não está só nos púlpitos. Está também nos corações que se acomodam, nas pessoas que não examinam as Escrituras, que trocam discernimento por comodidade, que preferem ser entretidas a serem confrontadas. Porque a verdade dói. A verdade liberta, mas antes fere o orgulho. Muitos preferem permanecer anestesiados no erro do que acordar para a realidade. Jesus disse em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não há libertação onde não há verdade, e onde não há verdade, o Espírito Santo não permanece. O maior sinal de uma igreja viva não é o tamanho, a fama, o número de membros ou o estilo musical. O maior sinal de uma igreja onde Deus habita é a verdade pregada com reverência, a santidade buscada com sinceridade e o Espírito Santo operando com liberdade. Se o lugar onde você adora não te desafia a ser mais santo, não te leva ao arrependimento, não exalta a cruz de Cristo e não te aproxima da palavra, então você precisa fazer a pergunta mais importante da sua vida espiritual. Deus está realmente aqui ou estou adorando num altar vazio? Porque Deus não se impressiona com estruturas. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Se você não está num lugar onde isso acontece, talvez seja a hora de se levantar e sair antes que seja tarde demais. A primeira igreja, onde Cristo é apenas um símbolo, não Senhor. Há um tipo de igreja que, aos olhos humanos, parece inofensiva, até bela, acolhedora, moderna, cheia de atividades, cheia de palavras bonitas, cheia de carisma. Mas quando o Espírito Santo olha para dentro, o que ele encontra é um templo onde Cristo não reina, apenas é citado. Um lugar onde o nome de Jesus é usado com frequência, mas a autoridade de Jesus foi retirada do trono, onde ele se tornou apenas um símbolo, uma ideia, um acessório decorativo da religião. Essa é a primeira igreja que leva à perdição, onde Jesus está presente nos cânticos, mas ausente na liderança, nos versículos lidos, mas não nas decisões tomadas, nas paredes pintadas, mas não nos corações rendidos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, alertou que chegariam dias em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoariam para si mestres conforme seus próprios desejos. E o que ele diz em seguida é ainda mais grave. Eles desviariam os ouvidos da verdade
voltando-se para fábulas. Em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4 está escrito: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É exatamente o que vemos em muitos púlpitos: pregações que substituem o evangelho por autoajuda, emocionalismo barato, frases de impacto que massageiam o ego, mas não salvam a alma. Mensagens que falam de potencial, sonhos, vitórias, mas não falam de cruz, renúncia, sangue, arrependimento. Essa igreja moderna prega um Cristo sem exigências, um Salvador que nunca confronta, um Jesus que serve ao homem em vez de ser servido como Senhor. Quando isso acontece, o trono do coração não é mais ocupado por ele, mas pelo próprio homem. A fé deixa de ser submissão e se torna exigência. A oração deixa de ser comunhão e se torna barganha. A Bíblia é usada, mas não reverenciada, selecionada, filtrada, adaptada. Cristo, que deveria ser o centro, passa a ser apenas uma parte do cenário, útil para manter a aparência de espiritualidade, mas rejeitado em sua essência. A igreja em Laodiceia é o espelho exato desse tipo de congregação. Jesus escreve àquela igreja, dizendo em Apocalipse 3, verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Ele diz que ela é morna e está prestes a ser vomitada de sua boca. Note que não é uma igreja que persegue Cristo. É uma igreja que fala dele, mas o exclui. É uma comunidade religiosa que pensa que tem tudo: riquezas, estrutura, influência, mas espiritualmente está nua, pobre e cega. Talvez o trecho mais assustador da carta a Laodiceia seja em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo está batendo à porta de uma igreja, não de uma casa mundana, não de um lugar secular, mas de uma igreja. Isso significa que ele não está mais dentro. Ele está do lado de fora. Se essa mensagem está mexendo com você, deixe um like e comente para mostrar que você quer Jesus como Senhor, não apenas como símbolo. Essa é uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo. Igrejas lotadas onde Cristo foi expulso com aplausos, onde o Espírito Santo foi silenciado em nome da relevância, onde o Evangelho foi adaptado para não ferir os sentimentos de quem está no banco. O resultado é um povo que canta, mas não adora, que ouve, mas não obedece, que se emociona, mas não se arrepende. Um povo que busca milagres, mas não o Deus dos milagres, que corre atrás de bênçãos, mas rejeita a correção. É um cristianismo sem cruz, sem confronto, sem transformação. Um cristianismo confortável, domesticado, comercial. Essa igreja não conduz à vida eterna, ela conduz à apostasia. E o mais terrível é que ela faz isso com aparência de piedade, com frases belas, pregações suaves, promessas doces, mas tudo vazio, tudo raso. Porque onde Cristo não é o Senhor absoluto, não há salvação verdadeira. Onde o trono pertence ao homem, Deus não habita. Cristo não quer ser um símbolo, ele quer ser rei. Ele não aceita ser apenas mais uma figura entre tantas. Ele não divide sua glória com ninguém. A palavra diz que ele é a cabeça do corpo, a igreja, em Colossenses 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Isso significa que ele deve dirigir tudo, não apenas ser mencionado no início do culto. Ele deve governar os cânticos, o púlpito, a liderança, as decisões, os projetos, os relacionamentos. Tudo. Mas quando Jesus é reduzido a uma marca, a um nome comercial, a um produto de marketing espiritual, a consequência é desastrosa. O povo se desvia e nem percebe. Os valores se corrompem, a santidade desaparece, a doutrina é corrompida, e o que sobra é um ajuntamento de pessoas buscando um Deus criado à imagem delas. Um ídolo emocional, psicológico, adaptável, não o Deus vivo revelado nas Escrituras.
Há uma cena no Evangelho de João que ecoa fortemente nesse contexto. Em João 6, depois de ouvir uma pregação dura de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. Ele então se volta para os 12 e pergunta em João 6, verso 67. Disse, pois, Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Essa pergunta ecoa até hoje. Quando o verdadeiro Cristo aparece e fala a verdade, muitos o rejeitam, preferindo o conforto da religiosidade superficial a encarar as exigências da cruz. Mas Pedro responde com palavras que devem estar em nossos corações. Em João 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Se há vida eterna, ela está nas palavras de Cristo. Se há direção segura, ela está em sua autoridade. E, se há uma igreja que conduz ao céu, é aquela onde Jesus é mais que um nome bonito. É o centro, o Rei, o Senhor. O altar precisa ser dele. O púlpito precisa falar dele. O povo precisa ser formado por ele. Caso contrário, não é igreja, é teatro. Não é culto, é entretenimento religioso. A pergunta que deve ecoar em cada coração agora é: Jesus é o centro da minha igreja ou apenas uma referência distante? Ele governa ou é apenas citado? Porque no fim, o que definirá o destino de uma congregação e da alma de cada crente não é o quanto se fala de Jesus, mas o quanto se vive por ele, para ele e sob sua autoridade absoluta. A segunda igreja, onde o Espírito Santo foi substituído por manipulação emocional. Há igrejas onde o que reina já não é mais o Espírito de Deus, mas a emoção do momento, cuidadosamente fabricada, manipulada, empurrada para o povo como se fosse unção. Mas quem conhece as Escrituras, quem conhece a voz do Espírito Santo, quem já sentiu o peso real da glória de Deus, sabe distinguir o que vem do céu e o que é apenas um espetáculo terreno disfarçado de espiritualidade. Quando a presença de Deus é substituída por performance, por gritos, por repetições vazias, por palmas combinadas e palavras ensaiadas, o povo se empolga, mas não se transforma. Sai animado, mas não sai arrependido. Sai com lágrimas nos olhos, mas o coração continua endurecido. Essa igreja emociona, mas não regenera. E quando o espírito é trocado pelo controle humano, o que sobra é apenas um movimento religioso que impressiona os sentidos, mas não toca a alma. O caso de Nadab e Abiú é um alerta forte. Eles eram filhos de Arão, sacerdotes diante do Senhor, com acesso ao lugar sagrado, mas ousaram oferecer ao Senhor um fogo que não vinha de Deus. A Bíblia diz em Levítico 10 versos 1 e 2, E tomaram Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles tentaram produzir por conta própria o que só pode ser gerado pelo céu. Tentaram provocar um movimento sem a direção do Espírito. O resultado foi juízo imediato. Hoje, esse fogo estranho se manifesta em muitos púlpitos. São eventos recheados de gritos e expressões programadas, onde se ensina o povo a entrar em êxtase com comandos repetitivos. Pastores manipulam emoções, exploram fragilidades, usam trilhas sonoras, iluminação e frases de efeito para provocar sensações. Mas o Espírito de Deus não é uma sensação, é transformação. Ele não é um recurso estético, ele é Deus. Ele não entra em cena para entreter. Ele entra para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que vemos hoje são líderes que utilizam técnicas de manipulação emocional em nome da fé. Campanhas criadas com base em necessidades humanas, combinadas com promessas fora do contexto bíblico, colocando o povo numa posição de dependência emocional, não de Deus, mas do sistema que essas igrejas construíram. Tudo gira em torno da emoção. Choro forçado, revelações genéricas, cultos que parecem um show teatral. No final, muitos saem com a alma inflamada por um fogo estranho, mas sem nenhuma mudança interior. Se você quer buscar a verdadeira presença do Espírito Santo, curta este vídeo e deixe um comentário com
para declarar sua sede por Deus. O altar foi transformado em vitrine, a oração virou espetáculo, o culto se tornou entretenimento religioso. E Deus? Deus foi colocado de lado, porque sua presença não se manipula, não se ensaia, não se força. Onde ele reina, não há espaço para roteiros humanos. Onde ele opera, o orgulho cai, o pecado é exposto e o quebrantamento é inevitável. Jesus nunca manipulou emoções. Ele tocava o coração com a verdade. Suas palavras causavam impacto porque vinham do céu. Ele chorava, sim, mas era por compaixão, não por performance. Ele falava com autoridade, mas sem teatralidade. Ele curava, mas nunca usou milagres como propaganda. Ele expulsava demônios, mas nunca promoveu espetáculos com isso. Ele andava entre o povo com poder, mas com humildade. Ele era cheio do Espírito, mas jamais usou o Espírito como moeda de troca. Infelizmente, hoje há líderes que aprenderam a usar a fé das pessoas como ferramenta de controle. Eles sabem o que dizer, como dizer, quando dizer, para que o povo acredite que o que está acontecendo ali é obra do Espírito, quando, na verdade, é apenas uma coreografia espiritual cuidadosamente calculada. Quem não tem discernimento se entrega, e quem se entrega é cativo, e quem é cativo se afasta cada vez mais da verdadeira presença de Deus. O Espírito Santo não é um sentimento bom durante a música. Ele não é um arrepio na espinha. Ele não é um choro em meio à pregação. Tudo isso pode até acontecer quando ele está presente, mas ele é infinitamente mais que isso. Ele é aquele que santifica, convence, guia, consola, molda, disciplina, orienta, fortalece e transforma. Onde o Espírito de Deus está, o pecado é exposto, o nome de Jesus é exaltado e a verdade não é negociada. Uma igreja que substitui o Espírito Santo por emoção barata pode até crescer em números, mas apodrece em essência. Pode atrair multidões, mas não forma discípulos. Pode fazer campanhas, mas não leva ninguém à cruz. Pode gerar comoção, mas nunca gera conversão verdadeira. No final, o povo segue do mesmo jeito que entrou, ou até pior, porque agora está enganado, achando que experimentou o céu, quando na verdade só viu fumaça sem fogo. É preciso discernir, é preciso provar os espíritos, como João ensina. É preciso comparar cada prática com a palavra, porque o Espírito de Deus jamais contradiz. Ele jamais se manifesta onde há mentira, manipulação, comércio e vaidade espiritual. Ele se retira desses lugares, e quando ele se retira, o homem tenta preencher o vazio com barulho, com movimento, com agitação. Mas nada disso substitui a glória real de Deus. Assim como aconteceu com Nadab e Abiú, ainda hoje o fogo estranho tem consequências. Talvez não imediatas como naquele dia, mas letais da mesma forma. Almas estão sendo alimentadas com engano. Famílias estão sendo enganadas por líderes que se tornaram especialistas em fabricar emoção. Vidas estão sendo entregues a um altar falso, onde o que importa não é a verdade, mas o impacto. E tudo isso está acontecendo dentro de igrejas. Igrejas que falam de Deus, mas que há muito tempo perderam a presença de Deus. Quem ama a Deus de verdade não se deixa prender por esse tipo de culto. Quem conhece a voz do Espírito sabe quando ele se foi. E, quando percebe que está num lugar onde o Espírito foi substituído por performance, tem a coragem de se levantar e sair. Porque a alma vale mais que qualquer tradição, mais que qualquer costume, mais que qualquer vínculo emocional. É melhor estar em silêncio com Deus do que em meio à gritaria, sem Ele. O verdadeiro mover do Espírito não precisa de manipulação. Ele não precisa de estratégias humanas. Ele não precisa de espetáculo. Ele só precisa de corações quebrantados, de almas sedentas, de pessoas sinceras. Onde houver verdade, haverá presença. Onde houver reverência, haverá fogo verdadeiro. Onde houver entrega, haverá transformação. Por isso, examine o lugar onde você adora. Examine o Espírito que governa aquele altar. E se perceber que ali o Espírito Santo já não reina, não permaneça. Porque onde o Espírito não está, a verdade foi trocada. E onde a verdade é trocada, o caminho é de perdição. A terceira igreja, onde o pecado é celebrado e o inferno é negado. Há igrejas que não apenas toleram o pecado,
Elas o celebram. E fazem isso em nome de um amor que já não é mais o amor de Deus, mas uma caricatura emocional que serve para justificar tudo e transformar a santidade em algo ultrapassado. Essa igreja não repreende, ela abraça o erro, não confronta, acomoda, não denuncia, mascara. A consequência é um povo que já não sabe mais o que é certo ou errado, porque a verdade foi silenciada, e o pecado promovido como liberdade. Quando Isaías disse em Isaías 5, verso 20, ai dois que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ele estava descrevendo exatamente esse espírito, um tempo em que tudo é invertido, distorcido, relativizado. E o mais grave é que isso está acontecendo dentro de lugares que se dizem templos do Senhor. São palcos onde o pecado não é apenas ignorado, ele é protegido, defendido, até mesmo exaltado como se fosse virtude. São igrejas onde o púlpito já não fala mais sobre cruz, renúncia, arrependimento, transformação, onde inferno é uma palavra banida porque assusta, onde santidade é vista como legalismo, onde as mensagens são moldadas para agradar o público e não para agradar a Deus. Nessas igrejas, o foco é manter o auditório cheio, e para isso é preciso tornar tudo leve, tolerável, aceitável. O problema é que o evangelho não foi feito para ser confortável. Ele foi feito para salvar. E para salvar, ele precisa primeiro confrontar. Um dos maiores enganos do nosso tempo é imaginar que amar alguém é nunca dizer a verdade que fere. Mas Jesus amava e confrontava. Ele curava, mas também dizia, vai e não peques mais. O amor de Cristo jamais foi conivente com o pecado. Ele não ignorava o abismo onde a pessoa estava. Ele oferecia um caminho de saída. Mas essas igrejas modernas oferecem conforto dentro do abismo. Elas colocam almofadas no fundo do poço, acendem luzes coloridas ali dentro e dizem, está tudo bem, Deus te ama exatamente assim. O problema é que o Evangelho de Cristo diz o contrário. Deus ama tanto que ele se recusa a deixar o ser humano do jeito que está. A história de Eli, o sacerdote, é um retrato perfeito do que acontece quando o pecado é tolerado na casa de Deus. Ele sabia que seus filhos estavam profanando o sacerdócio, cometendo pecados graves diante do Senhor. Ele sabia, mas não os repreendeu como deveria. Não tomou posição, não exerceu autoridade. Foi passivo, omisso, permissivo. E o juízo caiu sobre ele e sua casa. Deus o confronta em 1 Samuel 2, verso 29. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes com as melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Esse é o retrato da liderança que ama mais a aprovação humana do que a obediência ao Senhor. Eli permitiu o pecado no altar e Deus retirou sua mão. Quantas igrejas hoje estão vivendo a mesma coisa? Preferem agradar seus líderes, manter a membresia fiel e não incomodar ninguém do que pregar o evangelho como ele realmente é. Uma espada de dois gumes que corta, separa, expõe, transforma. O que elas não percebem é que esse tipo de omissão é uma traição à verdade. E onde não há verdade, não há salvação. A igreja que não confronta o pecado está preparando seus membros para o inferno com palavras doces, abraços quentes, louvores animados e discursos empáticos. Mas Deus não se impressiona com isso. O céu não se comove com palmas e frases bonitas. O céu se move diante de corações quebrantados, de vidas rendidas, de pecados confessados e abandonados. Se você acredita que a verdade deve ser pregada, mesmo que doa, curta este vídeo e comente para se posicionar pela santidade. Negar a existência do inferno não muda sua realidade. O diabo quer exatamente isso. Que as igrejas parem de falar sobre condenação eterna. Que o povo se esqueça do juízo. Que o pecado seja camuflado. Porque enquanto isso acontece, mais e mais almas vão caminhando tranquilamente para a perdição, achando que estão em paz com Deus porque ouviram uma mensagem positiva no domingo. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outro personagem bíblico. Ele o descreveu como um lugar de choro e ranger de dentes.
Ele falou da separação eterna. Ele usou palavras duras para alertar, porque sabia o preço do pecado. Sabia o que estava em jogo. Sabia que falar a verdade era o maior ato de amor que alguém podia realizar. E se Jesus, sendo o próprio amor encarnado, nunca acobertou o pecado, que direito temos nós de fazer isso em seu nome? A igreja que diz, Deus ama todos do jeito que são, está dizendo uma meia-verdade. Sim, Deus ama todos, mas Ele não salva ninguém para continuar no pecado. Ele salva do pecado. Ele nos chama a sermos novas criaturas. Ele exige mudança. Ele exige entrega. Ele exige santidade. Não uma santidade fabricada, religiosa, mas uma vida separada, consagrada, rendida à sua palavra. É por isso que a verdadeira igreja não se cala. Ela prega a cruz. Ela prega o sangue. Ela prega o arrependimento. Ela não negocia a verdade para ganhar aplausos. Ela prefere perder membros do que trair a Bíblia. Ela não adocica a condenação. Ela a alerta. Ela denuncia. Ela intercede. Porque sabe que o céu e o inferno são reais e que toda alma está a caminho de um dos dois destinos. Omissão nesse caso é um crime espiritual. Há líderes hoje que têm medo de perder popularidade, então escolhem o caminho da neutralidade. Mas neutralidade diante do pecado é cumplicidade. Quando a igreja se cala, o mundo grita mais alto. Quando a luz se esconde, a escuridão avança. Quando a verdade é sufocada, a mentira se transforma em doutrina. E o povo de Deus sofre por não conhecer a verdade que liberta. Por isso, quem ama a Deus precisa rejeitar esse tipo de igreja. Não por orgulho, não por julgamento pessoal, mas por temor. Porque permanecer num ambiente onde o pecado é aplaudido é caminhar de olhos fechados rumo a um abismo. Deus chama seu povo à separação, à vigilância, à fidelidade. Ele chama homens e mulheres que não se dobram à cultura do mundo, que não vendem a mensagem, que não apagam a chama da santidade. É melhor estar num lugar simples, pequeno, esquecido pelos homens, mas onde a verdade reina e a santidade é buscada, do que estar num templo grande, famoso, respeitado, mas onde o inferno foi silenciado e o pecado é promovido como estilo de vida. A alma é eterna e não vale a pena vendê-la por uma sensação de aceitação momentânea. Por que muitos ainda frequentam essas igrejas? O engano dos últimos dias. É crucial entender que o maior perigo espiritual do nosso tempo não é o pecado escancarado, mas o engano travestido de fé, a mentira disfarçada de verdade, o erro vestido de piedade. Multidões continuam frequentando igrejas que negam a cruz, rejeitam a santidade e abafam a verdade porque foram seduzidas por um tipo de espiritualidade que oferece conforto sem confronto, promessas sem transformação e um Deus moldado à imagem de seus próprios desejos. O mais assustador é que essas pessoas acreditam sinceramente que estão no caminho certo. Jesus já havia alertado sobre esse fenômeno em Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras não se dirigem a incrédulos, mas a pessoas que viviam num ambiente religioso, gente que falava o nome de Jesus, que participava de atividades espirituais, que fazia milagres, mas que no fim foi rejeitada. Por quê? Porque tinha uma aparência de piedade, mas o coração estava longe da obediência real. Tinham rituais, mas não tinham arrependimento. Tinham obras, mas não tinham submissão. O que prende essas multidões a essas igrejas não é apenas a falta de informação, mas a presença de uma falsa segurança espiritual. Um tipo de engano tão sutil que não apenas desvia, mas anestesia. As pessoas acreditam que estão salvas, que estão em paz com Deus, que sua fé está firme, quando na verdade estão andando em círculos dentro de um sistema que alimenta o ego e esvazia a alma. É exatamente isso que o espírito do anticristo está promovendo dentro de muitos templos. A Bíblia afirma em 2 Tessalonicenses
2 versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Antes da volta de Cristo, virá a apostasia, uma rebelião espiritual silenciosa, camuflada de adoração, onde o homem se coloca no centro e a verdade é negociada. O anticristo não precisa destruir igrejas para reinar, basta corrompê-las. Ele substitui o arrependimento por autoajuda, a Bíblia por slogans motivacionais, a santidade por tolerância indiscriminada. E é o que vem acontecendo dia após dia, diante dos olhos de muitos que não querem ver. As pessoas continuam nesses lugares porque gostam do que ouvem. Sentem-se bem, acolhidas, motivadas, inspiradas. Mas se esquecem que o verdadeiro evangelho não foi dado para massagear a alma, mas para crucificar a carne. O evangelho não promete um spa espiritual. Ele nos chama à cruz. E a cruz não é leve, não é popular, não é confortável. É por isso que muitos rejeitam a verdade, porque ela fere o orgulho, derruba justificativas, exige mudança. Paulo profetizou esse tempo em 2 Timóteo 4 versos 3 e 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos nesse tempo. Esses doutores estão nos púlpitos, carismáticos, influentes, emocionantes, mas não fiéis à palavra. Eles dizem o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. E os bancos estão cheios porque há uma multidão que prefere uma meia-verdade doce do que uma verdade inteira que confronta. É como um paciente com uma doença terminal que se recusa a ouvir o diagnóstico verdadeiro porque quer acreditar que é apenas cansaço. Ele toma um comprimido para a dor, sente-se melhor por um tempo, mas a doença continua, silenciosa, mortal. Assim é com essas igrejas. Elas oferecem alívio momentâneo, mas não tratam o problema real. O pecado, a separação de Deus, a necessidade de nascer de novo. Esse tipo de engano se torna ainda mais perigoso porque gera imunidade contra a verdade. A pessoa se acostuma tanto com a versão adulterada do Evangelho que quando ouve a pregação bíblica legítima, se ofende, se incomoda, rejeita a verdade que deveria libertar. Ela se torna incômoda porque já não se encaixa na estrutura emocional que foi construída sobre areia. Jesus falou sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Ambas foram construídas. Ambas talvez tenham levado tempo, esforço, dedicação, mas só uma permaneceu de pé quando vieram as tempestades. A outra caiu, e grande foi sua ruína. Assim será com essas vidas construídas sobre doutrinas falsas, promessas desonestas, discursos agradáveis. Quando o dia mau vier, não haverá firmeza, não haverá raiz, não haverá salvação. O povo precisa despertar, aprender a testar os espíritos, comparar tudo com a Escritura, orar por discernimento, rejeitar o que é falso, ainda que seja popular, e valorizar a verdade, mesmo que venha em tom duro. Porque a verdade continua sendo uma espada de 2 gumes. Ela não afaga, corta, separa, expõe, mas também cura, transforma, liberta. Se você está pronto para rejeitar o engano e buscar a verdade, curta este vídeo e comente para mostrar sua decisão por Cristo. O apelo da palavra nunca foi sinta-se bem, foi sempre arrependa-se. O chamado de Cristo nunca foi seja você mesmo, foi negue-se a si mesmo. O verdadeiro evangelho não tem como objetivo melhorar a autoestima, tem como objetivo matar o velho homem e fazer nascer uma nova criatura. E isso dói, isso incomoda, isso confronta, mas é esse processo que salva, que prepara para a eternidade, que alinha com a vontade de Deus. É por isso que tantos resistem, porque querem um Cristo que carregue a cruz por eles, mas não querem carregar sua própria cruz. Querem ser salvos, mas não querem ser transformados. Querem o céu, mas não querem sair do controle. E acabam aceitando um evangelho adulterado,
raso, sem poder real, mas cheio de palavras agradáveis que alimentam o orgulho e conduzem à ruína. A única maneira de se livrar desse engano é voltando à palavra, ao joelho dobrado, ao temor do Senhor. A fé que salva é aquela que obedece, que se submete, que se humilha. Deus não está procurando crentes entusiasmados, mas corações quebrantados. Ele não está chamando multidões para shows, mas remanescentes para o altar. O que ele busca são vidas que não querem apenas ouvir Senhor, Senhor, mas viver como servos do Rei, dia após dia, com a cruz nas costas e os olhos na eternidade. Como identificar uma igreja que conduz à vida eterna? Uma igreja que conduz à vida eterna não é definida por seu tamanho, nem pela beleza do templo, nem pela popularidade de seus líderes, nem pelo número de seguidores nas redes sociais. A verdadeira igreja é revelada pelos frutos que produz. Jesus foi claro ao dizer que pelos frutos os conhecereis. Não pelo nome, pela fama ou pela emoção de um culto, mas pelo que sai do altar e transforma vidas. João 15, verso 8 diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não diz que é glorificado por ajuntamentos, eventos ou estruturas. Deus é glorificado por frutos, e frutos só nascem onde há raiz profunda, onde há cruz presente, onde há santidade vivida. A primeira marca de uma igreja que conduz à vida eterna é a centralidade da cruz de Cristo. Se a cruz foi substituída por mensagens motivacionais, por palestras emocionais ou por promessas de sucesso, então essa igreja perdeu seu eixo. A cruz é o centro do evangelho. Sem cruz não há redenção, não há nova vida. Uma igreja verdadeira não esconde a cruz, ela exalta a cruz. Ela fala sobre o preço do pecado, sobre o sangue do Cordeiro, sobre a necessidade de arrependimento. Ela não tem vergonha da mensagem da renúncia, porque sabe que só há salvação através da cruz. A segunda marca é o poder da palavra de Deus pregada com fidelidade. Uma igreja viva não molda as escrituras aos interesses do público. Ela prega a verdade, mesmo quando fere, porque entende que a palavra é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra até dividir alma e espírito, como diz Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Onde a Bíblia é aberta, reverenciada, explicada com temor, ali há luz. Onde ela é manipulada, distorcida ou usada como ferramenta de controle, ali há trevas. Além da cruz e da palavra, a terceira marca é a presença real do Espírito Santo. Não aquela presença fabricada por ambientes escuros e músicas repetitivas, mas a presença que convence o pecador, quebra o orgulho, levanta o caído, transforma corações. Onde o Espírito opera, a confissão de pecados, libertação, arrependimento sincero, lágrimas verdadeiras, não por manipulação, mas por confronto. E há frutos de santidade, de humildade, de retidão. Uma igreja verdadeira também vive a prática do amor bíblico. Não o amor permissivo que ignora o erro, mas o amor que cuida, corrige, se sacrifica. Jesus disse que o mundo reconheceria seus discípulos pelo amor. Esse amor não busca interesse próprio. Ele acolhe sem conivência, perdoa, mas também orienta, se importa com a alma, não apenas com o bem-estar momentâneo. Por fim, uma igreja que conduz à vida eterna é marcada pela obediência visível à vontade de Deus. Seus líderes andam em integridade, suas decisões são guiadas pela oração, suas prioridades são espirituais, não institucionais. Os membros não são consumidores, mas discípulos. Não há barganha, nem troca, nem comércio no altar. Há temor, há entrega, há reverência. O retrato de uma igreja verdadeira foi revelado no Pentecostes, quando Pedro se levantou e pregou com poder e convicção em Atos 2. Não havia aparato humano, não havia estratégia de marketing, não havia promessas de prosperidade. Havia palavra viva, presença manifesta, corações quebrantados. A multidão ouviu e clamou: "O que faremos?"
E Pedro respondeu com ousadia: arrependei-vos. Naquele dia, 3.000 almas foram salvas, não por um show, mas por uma mensagem ungida, verdadeira, centrada em Cristo. Aquela igreja nascente, logo após o Pentecostes, vivia em comunhão, partia o pão, orava com fervor e crescia em santidade. Ninguém dizia ser seu o que possuía, porque havia temor do Senhor. Não era uma comunidade perfeita, mas era uma igreja rendida. É isso que diferencia uma congregação saudável. Não a ausência de falhas, mas a presença constante de arrependimento e dependência de Deus. É preciso avaliar os frutos. Uma igreja verdadeira gera novas criaturas, não apenas novos frequentadores. Ela forma caráter, não apenas plateia. Ela ensina a Bíblia com profundidade, não apenas cria slogans. Ela direciona os olhos para o céu, não apenas para os milagres. Ela não ilude, ela ilumina. Frutos verdadeiros são visíveis na vida das pessoas. Não são promessas no papel, mas mudança no comportamento. Quando alguém passa a amar o que antes odiava, a palavra, a oração, a comunhão, e a rejeitar o que antes desejava, o pecado, o orgulho, o mundo, é sinal de que está sendo formado por uma igreja viva. Porque a igreja verdadeira não apenas ensina com palavras, forma com exemplos. Observar uma igreja requer discernimento espiritual. É preciso ver além do visual, além da empolgação, além das aparências. A árvore pode ser frondosa, mas se não der fruto, não serve para nada. Foi o próprio Jesus quem amaldiçoou a figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto, em Marcos 11, versos 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso mostra que Deus não se impressiona com a aparência de vida. Ele busca essência, produtividade espiritual. É preciso sair da superficialidade e buscar comunhão com igrejas que mantêm a cruz no centro, a Bíblia aberta, a santidade como caminho e a presença do Espírito como direção. Igrejas que não se vendem, que não se dobram, que não trocam a verdade por palmas, que preferem agradar a Deus e não aos homens, que sabem que é melhor ter poucos quebrantados do que muitos iludidos. Discernir uma igreja viva é mais que um exercício crítico. É um ato de sobrevivência espiritual. Porque o lugar onde você adora molda o tipo de cristão que você será. E há ambientes onde o nome de Deus é usado, mas sua presença foi embora há muito tempo. Permanecer nesses lugares não é apenas perigoso, é fatal para a alma. Busque uma igreja onde o nome de Jesus seja mais que repetido, seja exaltado. Onde o arrependimento não seja ofensa, mas oportunidade. Onde o Espírito Santo não seja usado como ferramenta de espetáculo, mas reverenciado como Senhor. Onde a Bíblia não seja adaptada, mas obedecida. Onde a cruz não seja escondida, mas proclamada como o único caminho para uma salvação. Porque no fim, a igreja que conduz à vida eterna não é a mais moderna, nem a mais bonita. É a mais fiel. E fidelidade se prova nos detalhes, na palavra pregada, na santidade vivida, no amor praticado, na obediência constante. Essa é a igreja que Deus busca. Essa é a igreja que o céu reconhece. Essa é a igreja que será arrebatada. Há momentos na vida em que uma escolha determina não apenas o rumo dos próximos anos, mas o destino da eternidade. O que você decide diante da verdade de Deus jamais será neutro. Ou você abraça a cruz, ou nega o Salvador. Ou caminha pela porta estreita, ou é levado pela multidão pela estrada larga. E por mais que o coração queira evitar essa confrontação, é exatamente essa decisão radical que a palavra de Deus exige de todos nós. Josué, diante do povo de Israel, falou com clareza em Josué 24, verso 15. Se, porém, vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não amanhã, não depois de pensar melhor, hoje.
porque a verdadeira fé não permite neutralidade. Ela não aceita a zona de conforto. A fé em Cristo exige entrega, e sem entrega não há salvação. Josué não estava falando com pagãos, mas com gente que dizia conhecer o Senhor. Mesmo assim, ele deixou claro que era necessário escolher, porque muitos caminhavam ao lado da promessa, mas com o coração voltado para os ídolos. Assim é hoje. Milhares frequentam templos, mas seguem multidões. Participam de cultos, mas não ouvem a voz de Deus. Fazem parte de igrejas, mas seus passos estão longe da cruz. Vivem uma fé herdada, emocional, superficial, sem raiz, sem fruto, sem verdade. Estão convencidos, mas não convertidos. E essa condição é o terreno perfeito para o engano. Porque a pior cegueira não é a de quem está nas trevas e sabe, é a de quem está perdido e pensa que está salvo. Jesus viu isso acontecer em João 6. Após realizar milagres, alimentar multidões e ensinar com autoridade, o Senhor começou a revelar verdades profundas sobre o que realmente significava segui-lo. Ele disse em João 6, verso 53, Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A Bíblia relata que muitos discípulos se escandalizaram com essas palavras e o abandonaram. Eles seguiam Jesus enquanto havia pão, cura, aplausos. Mas quando a verdade ficou pesada, quando a mensagem deixou de ser agradável, foram embora. Eram muitos, uma multidão, mas estavam dispostos apenas a seguir enquanto fosse confortável. Não suportaram a cruz. É isso que diferencia os fiéis dos religiosos. O fiel permanece mesmo quando a palavra fere, porque sabe que essa ferida cura. O religioso, porém, vai embora quando não encontra mais o que deseja. Ele quer um Cristo que o sirva, não um Senhor a quem servir. Multidões podem caminhar juntas para a perdição. Isso não é exagero, é realidade bíblica. Jesus disse que a porta é estreita e poucos a encontram. Isso significa que nem todo mundo que está num ambiente cristão está salvo. E, mais ainda, nem toda igreja que atrai grandes públicos está pregando a verdade. Popularidade nunca foi sinônimo de fidelidade. Há púlpitos aplaudidos por muitos, mas reprovados por Deus. A escolha que cada pessoa precisa fazer é seguir a multidão ou seguir a verdade. Porque em muitos momentos, seguir a verdade vai significar ficar sozinho, ser criticado, nadar contra a maré. Mas será a única escolha que conduz à vida eterna. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, procurando mestres que dissessem o que elas querem ouvir. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. A verdade foi trocada por conveniência, a cruz por conforto, o arrependimento por elogios à carne. Mas Deus ainda levanta um povo que não se curva, homens e mulheres que amam mais a verdade do que a própria reputação, que preferem uma palavra dura que salva do que palavras doces que matam, que valorizam mais a presença de Deus do que qualquer ritual vazio, que vivem pela fé e não pelas emoções, que não negociam a mensagem, não aplaudem o pecado, não silenciam diante do erro. Essas pessoas podem não ser as mais populares, mas são as que vencerão com Cristo. Porque o céu não é um lugar para os que buscavam status espiritual. O céu é a morada dos que se humilharam, dos que foram transformados pela palavra, dos que permaneceram fiéis quando todos ao redor desistiram. São esses os que entenderam que seguir a Jesus é mais do que fazer parte de uma religião. É andar no caminho da verdade, mesmo quando dói. A alma humana foi criada para a eternidade. Ela nunca ficará plenamente satisfeita com o que é passageiro. Por isso, toda igreja que oferece apenas motivação sem transformação está enganando o povo, alimentando-o com veneno disfarçado de unção, fortalecendo o ego, mas enfraquecendo a alma, preparando as pessoas para viver bem nesta terra, mas não preparando ninguém para o encontro com o juiz eterno. É hora de voltar à palavra, à cruz, ao joelho dobrado, de rejeitar os altares da vaidade e buscar o altar do quebrantamento, de dizer como Pedro disse diante da pergunta de Jesus, em João 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
Quando a verdade for tudo o que nos resta, então finalmente entenderemos que ela é tudo o que precisamos. Não é tarde demais para escolher, mas é preciso escolher agora. Escolher deixar o sistema religioso que agrada os sentidos, mas não toca o espírito. Escolher deixar os discursos vazios que alimentam expectativas humanas, mas não santificam o coração. Escolher sair do meio da multidão, se for preciso, e andar na direção da verdade, ainda que seja um caminho solitário. O céu é para os que amam a verdade, que choram pelos seus pecados, que se recusam a negociar sua fé por conforto, aceitação ou aparência. O inferno é para os que amaram a ilusão, que preferiram a mentira conveniente, que ignoraram os avisos, que se agarraram ao engano mesmo depois de ouvirem a verdade. O inferno não será povoado por quem não ouviu, mas por muitos que ouviram e rejeitaram. Hoje é o dia de se posicionar, de romper com aquilo que parece bom, mas é falso, de se desligar do sistema que mascara a ausência de Deus com barulho e emoção, de clamar: Senhor, eu quero a verdade, custe o que custar. Porque a verdade pode ser dolorosa, mas é ela que liberta, que cura, que salva, que prepara a alma para a eternidade. Não siga a maioria, siga o Cordeiro. Não siga os líderes populares, siga a voz do Espírito. Não confie na aparência das igrejas, confie na presença de Deus. Não se deixe levar por quem tem carisma, mas não tem caráter. Busque a cruz, abrace a verdade, ande com temor, viva como quem vai se encontrar com o Senhor. Porque esse encontro está marcado, e apenas aqueles que escolheram a verdade estarão prontos naquele dia. Se você escolheu seguir a verdade, curta este vídeo e comente para proclamar que sua fé está na cruz de Cristo. Que o Senhor te conceda discernimento, firmeza e coragem para escolher a verdade, permanecer na luz e seguir pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Que a presença do Espírito Santo te guie longe do engano, fortaleça tua fé e mantenha teu coração firmado na cruz de Cristo todos os dias da tua jornada. Amém. Ouvir essa mensagem sobre as igrejas que podem nos desviar do verdadeiro caminho de Deus mexeu profundamente com meu coração. Como brasileiro, criado em uma cultura onde a fé é tão vibrante e as igrejas estão em cada esquina, muitas vezes confiamos cegamente no que parece espiritual, sem questionar se estamos realmente na presença de Deus. Essa mensagem me fez refletir sobre como é fácil cair em armadilhas espirituais disfarçadas de piedade. A advertência sobre igrejas que transformam Jesus em um símbolo, manipulam emoções ou celebram o pecado em vez de confrontá-lo, é um alerta para todos nós. No Brasil, onde o fervor religioso muitas vezes se mistura com emoção e carisma, é tentador se deixar levar por cultos animados, líderes carismáticos ou mensagens que prometem bênçãos fáceis. Mas a verdade que essa mensagem traz é clara. Nem tudo que brilha é ouro, e nem toda igreja que parece viva está realmente conectada com Deus. O que mais me marcou foi a ideia de que a verdadeira igreja não é definida por sua aparência, mas pelos frutos que produz: vidas transformadas, corações quebrantados, santidade vivida. Isso me fez olhar para minha própria jornada espiritual e questionar: estou realmente buscando a Deus ou apenas me sentindo bem com uma religião confortável? A Bíblia, em João 8:22, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas um conceito, é um chamado para viver de forma autêntica, rendida e obediente à palavra de Deus. A mensagem também destacou a importância do discernimento espiritual, algo que, como brasileiros, às vezes negligenciamos em meio à nossa paixão por experiências espirituais intensas. No Brasil, onde as igrejas muitas vezes competem por atenção com grandes eventos e promessas de prosperidade, é fácil confundir emoção com unção, movimento com presença de Deus. Aprendi que preciso examinar as Escrituras com mais diligência, como os bereanos em Atos 17:11, que examinavam as Escrituras todos os dias para confirmar a verdade. Esse hábito pode me proteger de ser enganado por mensagens que agradam, mas não transformam. Outro ponto que me tocou foi a advertência sobre a manipulação emocional. No contexto brasileiro, onde a música gospel e os cultos vibrantes têm um papel central,
É fácil cair na armadilha de buscar arrepios ou lágrimas em vez da verdadeira transformação que o Espírito Santo traz. A história de Nadab e Abiú, em Levítico 10, versículos 1 a 2, me fez refletir sobre como oferecer fogo estranho, algo que parece espiritual, mas não vem de Deus, pode ter consequências graves. Isso me desafia a buscar cultos onde o Espírito Santo reine, onde o foco seja a glória de Deus, não o espetáculo humano. Como aplicar isso na minha vida? Primeiro, decidi que vou orar mais por discernimento, pedindo a Deus que me mostre se estou em um lugar onde Ele realmente habita. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, às vezes permanecemos em igrejas por laços familiares ou tradição, mesmo quando algo está errado. Essa mensagem me encorajou a ter coragem para buscar uma igreja que exalte a cruz, pregue a palavra com fidelidade e viva a santidade, mesmo que isso signifique deixar o conforto de uma comunidade familiar. Segundo, quero me comprometer a estudar a Bíblia regularmente, não apenas ouvindo sermões, mas mergulhando nas Escrituras para conhecer a verdade por mim mesmo. Em um país onde a fé é tão expressiva, é fácil depender de líderes espirituais para nos alimentar. Mas a mensagem me lembrou que sou responsável pela minha própria fé. Terceiro, percebi que preciso ser mais intencional em viver o amor bíblico. Aquele que acolhe, mas também corrige, que perdoa, mas aponta o caminho da santidade. No Brasil, onde a hospitalidade é parte da nossa cultura, às vezes confundimos amor com aceitação incondicional de tudo, mas o verdadeiro amor confronta o pecado com graça. Finalmente, a mensagem sobre o inferno e a seriedade do juízo me fez repensar a urgência de viver para Cristo. No Brasil, onde a religiosidade muitas vezes é festiva, falar de inferno pode parecer pesado, mas Jesus nunca suavizou essa verdade. Em Mateus 7, 21 a 23, ele alerta que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus se não obedecerem à vontade do Pai. Isso me desafia a viver cada dia com temor, buscando uma fé que produza frutos, não apenas palavras. Como brasileiro, sei que nossa cultura valoriza a comunidade e a celebração, mas também precisamos valorizar a verdade, mesmo quando ela é difícil. Essa mensagem me ensinou que a verdadeira adoração não é sobre sentir-se bem, mas sobre render-se a Cristo, carregar a cruz e viver para a eternidade. Quero ser alguém que não segue a multidão, mas o Cordeiro, que não se deixa levar por carisma, mas busca caráter, que não confia em aparências, mas na presença de Deus. Minha oração é que Deus me dê coragem para escolher a verdade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente, e que eu possa viver uma fé autêntica, que glorifique a Deus e prepare minha alma para a eternidade. Essa mensagem é um convite para despertarmos e buscarmos a verdade que liberta, a verdade que nos leva ao verdadeiro Deus. Se você foi tocado por essas palavras e quer viver uma fé autêntica, centrada na cruz de Cristo, curta este vídeo agora, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alertadas e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem como esta. Deixe também um comentário com para declarar que você escolheu seguir o Cordeiro e viver pela verdade. Vamos juntos espalhar essa mensagem e buscar uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde nessa jornada.